ali, eu enxergo isso como uma afronta ao próprio Elon Musk, entendeu? Entendi. Com a Tesla. A realidade é que existe uma disputa hoje entre Estados Unidos e China. Então, Elon Musk faz parte dos Estados Unidos. A gente tem a China chegando com inteligência artificial, com carros elétricos. E a China tem lá logo no começo, do Você lado vê? Da cidade, lá o Xi O Xi Jinping. É um negócio... E tem uma linha ascendente, que não sei se é da bolsa, né? A gente vê que tem uma ampulheta ali, ao lado do olho. A ampulheta, ela tá iniciando uma contagem de tempo ali. Uma contagem regressiva. Então uma contagem regressiva se inicia. É interessante ver que depois de um tempo, depois que essa contagem se inicia, a gente tem ali embaixo, ao lado do Vladimir Putin, uma imagem como Atômica. se fosse uma... Não, embaixo dela. O que é aquilo? Ó, a gente tem como se fosse... Aquele vermelho lá? Uma página de Bíblia, vamos dizer assim. Não, do outro lado. É aí. Exatamente é verdade, aí. Versículos. De cabeça, eu não lembro exatamente o que está escrito aí, mas eu já fiz um vídeo traduzindo, ampliando a imagem, conseguindo traduzir o que está escrito. Por quê? Eles falam sobre um arrebatamento. E a gente está falando um arrebatamento da elite. Você pode ver que muitos deles, hoje, aceleraram o processo de construção de bunkers, que é para que eles possam ter as suas próprias proteções. Então, se você observar, justamente quando o relógio da The Economist chega por ali, você vê uma aceleração em pessoas que têm muito dinheiro comprando bunkers em pontos estratégicos do mundo, entendeu? Entendi. Por exemplo, eles estão esperando acontecer alguma coisa. E a gente vai encaixando uma coisa na outra. Os arquivos Epstein fazem parte desse processo onde eles baixam a frequência da humanidade para algo maior vir aí até talvez o ano de 2030. Entendi. Agora, tem a capa da revista The Economist desse ano também. Onde a gente vê nela já robôs humanoides. Que é o que a gente estava falando do Biden, entendeu? Vamos colocar então. Lá. Esse tem vários elementos aí, né? O joystick, um barco viking. Presta atenção nesse joystick que você falou aí. Ele tá controlando um cérebro, entendeu? Cadê? Por quê? Você vê que o cabo dele vai interligar com o cérebro. Verdade. Porque eles estão agindo com controle mental. Isso é um controle mental, velho. Tipo assim, é um desenho que tá falando exatamente o que é. Um controle num cérebro, né? Então é um controle mental. Os caras estão mostrando como que o sistema político, você vê que embaixo deles, ali, ó, a gente tem Trump, do outro lado a gente tem Xi Jinping e tem pessoas junto com cada um dos lados ali. O sistema político está controlando as pessoas mentalmente. Entendi. Tanto é que se você falar de Lula hoje, os caras já pensam que você está do lado do Bolsonaro. Se você falar do Bolsonaro, os caras vão te taxar como se você for do lado do Lula. Você não pode criticar ou dar palco para nenhum dos lados, entendeu? Ou você tem que falar dos dois, ou você tem que falar de nenhum, porque o mundo hoje está controlado mentalmente pela divisão política. Acima a gente tem um bolo, aquele bolo ali que representa os 250 anos dos Estados Unidos, eles também representam os 250 anos de uma sociedade Illuminati, que foi criada em 1776, entendeu? Entendi. Então os caras, de forma subliminar, eles comemoram o próprio aniversário da criação da sociedade deles. E esses Illuminati são aquelas 13 famílias que eu falei há pouco tempo atrás, onde os Rothschild, que são os donos aí da capa, eles estão no topo da pirâmide. Entendi. Tem muita coisa aí também. Tem seringa. Você vê, existem robô, seringas, robôs, remédios, cápsulas, pílulas. É um caos total. Um navio cheio de containers, foguete. Você viu que a China mostrou há um mês atrás, mais ou menos. Na verdade, ela não mostrou. Descobriram que eles têm um navio agora de guerra que está sendo disfarçado em meio a containers. Então, você vê que isso a capa lançou ano passado. Nesse ano, fotografaram a China criando navios de guerra e disfarçando com containers. Então você vê, a capa ela traz a agenda, né? O outro navio ali, que é um cavalo de Troia, a gente pegou como base um navio que parou no Brasil, no Rio de Janeiro, da China, há uns dias atrás aí. Não sei se você escutou falar sobre isso. Não sei sabendo. É um navio que ele tinha uma máscara de hospital, tipo, como se fosse um navio hospital, e parou no Brasil. Sem avisar, sem pedir permissão, sem nada.
parou, falou que ia dar curso pros enfermeiros ali. E assim, ninguém fez nada, cara. Se um navio desse parar nos Estados Unidos, sem dar satisfação, os caras bombardeiam na hora, entendeu? O que eles estão mostrando é o quê? Que já existe uma nova ordem mundial. E que China e Estados Unidos estão só disputando quem é que vai liderar essa nova ordem. Por quê? Donald Trump capturou Nicolás Maduro. Ele passou por cima de qualquer coisa, foi lá, pegou o líder da Venezuela. A China, por exemplo, parou um navio aqui no Brasil. Então os caras estão desconsiderando qualquer tipo de regra que existia no mundo e mostrando assim, olha, a gente manda, principalmente nesses países que são abaixo de nós. Então a gente vê a divisão política na capa e a gente vê o controle mental. A gente vê quem é que está mandando mesmo. Quem manda hoje no mundo é ou Estados Unidos ou China. Eles vão disputar essa ordem mundial aí. E os países que agora estão unidos com cada um dos lados vão simplesmente tentar auxiliar, de certa forma, ou China ou Estados Unidos. Entendi. O que, Roma, você conseguiu aí a fotinha? Consegui, vou colocar aqui agora. Coloque. Até não lembro, tá falando do quê? Do olho vermelho dele? Isso. Ele tem um olho estranho, né, cara? Parece um alienígena. Quando você olha ali, você vê que o olho dele tá completamente vermelho. Se a gente puxar lá na capa... vai estar vermelho. Você vê que tem um olho que é aquele que a gente falou que é o olho atômico, né? E quem é esse cara mesmo? Ele é o cara que substituiu Klaus Schwab. Tá. É o antigo líder do Fórum Econômico Mundial. Ele é o novo líder do Fórum Econômico Mundial. Esse cara, hoje, ele não só coordena o Fórum Econômico Mundial, mas também como boa parte da agenda global. E o que a capa da revista estava falando pra gente ali em 2025? Que a partir dali, o poder que está por trás de Donald Trump é o poder desse Black Eye Club. As práticas feitas por esses caras dentro dessa sociedade, elas são abomináveis, tão quanto ou até mais do que aquilo que a gente viu do caso Epstein. Se você pesquisar hoje nas redes abertas, você não encontra praticamente nada sobre o Black Eye Club. Eles barraram isso mais ou menos em 2020, em 2021, quando a gente estava no meio da pandemia, em uma reunião que foi feita no Clube Bilderberg, onde eles colocaram uma das pautas dizendo que existia um armamento das redes sociais nas mãos da população. É como se as redes virassem uma arma nas nossas mãos. Para eles, nós somos considerados a plebe, a massa. Então, a gente não pode ter armas que possam, de certa forma, atrapalhar a agenda global. E as redes sociais acabaram dando voz para pessoas comuns. E aí, eles começaram a fazer uma limpa subliminarmente. Então, muitas informações hoje você não consegue encontrar. Você pode procurar no Google, no Yandex, em qualquer outro buscador que você não encontra praticamente informação nenhuma. Então, muita coisa hoje vai ser considerada teoria da conspiração porque os caras fizeram essa limpa. E o Black Eye Club é um dos assuntos extremamente pesados. E eu sei disso porque só no YouTube eu tô há 12 anos. Em 2020 eu tive um canal banido com 1 milhão de seguidores no YouTube. Por quê? Banido não, né? Eles não me baniram 100%, mas eles me tiraram o canal. Nesse canal, eu tinha feito praticamente uma previsão da pandemia com uma das capas da revista The Economist. Onde eu tenho esse vídeo ainda, muitos dos meus seguidores assistiram no YouTube o meu vídeo, onde eu mostrava, a gente fazia uma análise de uma das capas, e nessa capa a gente via que existia um vírus e um código subliminar que, em meio a aviões soltando chemtrails, imagens de vírus, uma possível doença, nós conseguimos entender que provavelmente no ano de 2020 viria uma pandemia no mundo. E realmente foi o que aconteceu. Putz. E esse vídeo eu gravei ali metade de 2019, mais ou menos. Metade pro final, antes de qualquer um falar em Covid-19, antes de aparecer qualquer coisa. E aí, quando aconteceu, a galera voltou lá no vídeo e... Putz, esse foi um dos vídeos que mais deu visualização, muitos comentários, a galera, caramba, a gente agora entendeu, é o Covid. Cara, em 2020, em maio, esse meu canal foi primeiro desmonetizado, depois ele foi derrubado, tinha mais de 1 milhão de seguidores. O meu outro canal hoje tem 500 e poucos mil seguidores, mas eu percebo que esses assuntos, eles não estouram a bolha, sabe? Eu fico sempre
cerceado, porque muita coisa eles não querem que fale mesmo. Agora, na atualidade, é como eu falei no início, que era teoria acaba se tornando realidade, principalmente pela liberação dos arquivos de Epstein. E aí, quando a gente vê informações como essa, da capa da The Economist, do Black Eye Club, ou de um outro grupo também que se chama Red Shoes Club, que é o clube dos sapatos vermelhos. O que é? Esse é um grupo de homens que fazem maldades com crianças, e eles têm o costume Abusam. Isso. Tá. E eles têm costume de fazer o quê? Nas festas deles, essas festas que a gente viu muito nos relatos de Epstein, se vestirem todos formais, de terno, mas todos com sapatos vermelhos. Nossa. Hoje, vamos falar como a gente está falando numa rede aberta, assim, supostamente o líder desse grupo se chama Tony Podesta. O irmão dele fez parte da campanha de Hillary Clinton em 2016, se chama John Podesta, e ele estava envolvido com todos aqueles e-mails que vazaram da campanha de Hillary Clinton, que já traziam os códigos que a gente vê hoje no caso Epstein, que são códigos que falam a respeito de pizza, macarronada, hot dog e por aí vai. Esses códigos aí, já mapearam o que significa cada um, sim? Já. Eu trouxe uma imagem aí bem interessante. Quem que é esse cara aí, Homer? Esse daí é o John Podesta. Ah, tá. É. E o mapinha que ele falou, você tem aí? Vamos lá. E então, pizza, que mais que tem os termos? Ó, eu mapeei para trazer para você dar uma olhada, Vilela, mais ou menos entre 8 e 10 códigos Que aparecem, termos que aparecem nos e-mails, nos arquivos. Tá. Tanto apareceram em 2016, da Hillary Clinton, quanto em 2026 agora, no caso Epstein. Então você vê que se passaram 10 anos para que a gente tivesse mais uma confirmação de tudo isso, né? Quando a gente fala de 10 anos, a gente percebe que quando esses caras trabalham, eles não trabalham com 1, 2, 3 anos. Eles trabalham com uma linguagem preditiva de 5, 10, 20, 30, 50 anos. Por exemplo, vou te atrapalhar rapidamente, Roman. Se você conseguir colocar uma imagem antes dos códigos sobre o Capitão América, um filme que a gente praticamente, eu acredito, todo mundo assistiu esse filme, né? De quando é? Ele é de 2011. Tá. Tá? Esse filme trouxe uma programação preditiva do Covid, da pandemia. Da mesma forma daquela capa que eu falei na época que eu analisei no meu canal e que a gente percebeu que iria acontecer. Essa imagem tem a Corona, a cerveja Corona, Tá? e um vírus lá. Um né? vírus. Você acha que isso é o quê? É coincidência? Alguém dando recado? O que é, cara? A maioria dos filmes hoje, eles não são entretenimento. A maioria dos filmes, séries, inclusive clipes musicais, letras de músicas, as músicas não são entretenimento. A massa recebe isso achando que vou assistir um vídeo aqui, um filme para eu relaxar. Vou assistir uma série para eu relaxar. Mas, na verdade, eles estão recebendo mensagens subliminares em escala. Você está recebendo controle mental direto na sua cabeça. Por exemplo, aqui, essa mensagem subliminar é puro controle mental. É normalização, é aceitação. Sabe o que é o pior desses caras? Eles não dão um ponto sem nó. Eles não fazem praticamente nada sem que nós... Deixemos? Isso. Sem que nós deixemos. Sem que nós possamos dar o aval para eles. Né? Então, você vê que tudo que ocorreu no caso Epstein, na realidade já foi jogado na nossa cara em filmes e séries, em músicas há muitos anos. Agora, a gente vê uma mensagem dessa daí, isso é uma programação mental, uma programação preditiva para que as pessoas já se acostumem mais ou menos com isso. Ali a gente tem o coronavírus. Parece algo simples, né? Mas isso entra no psicológico de todo mundo que tá... Mensagem subliminar, uma né? mensagem subliminar. Que nem aquela experiência que fizeram de colocar um frame em 1 segundo, né? Que são 24 frames por segundo. Colocaram um frame de beba Coca-Cola. Exatamente. E o pessoal, no final da sessão, aumentou o consumo de Coca-Cola no cinema. A gente vê isso no filme Clube da Luta. Lá é de zoeira, né? Tyler Durden, ele aparece lá com aquele rolo de filme. E coloca imagens pornográficas no meio. Coloca imagens pornográficas. E no filme ele fez isso, o diretor fez isso com a gente também, sabia?
Você vê? Tem várias cenas do filme que aparece o Tyler Durden no meio, assim. Exatamente. Ele aparece de forma subliminar. É um flash que aparece, mas se o cérebro Exatamente. capta aquilo lá, absorve aquilo. E se você olhar o filme Clube da Luta, ele traz o controle mental Monarca MK Ultra que a gente falou no início. Por quê? O Tyler, ele é um alter ego do narrador. Isso. Então, quando a gente falou de alter egos, que a gente falou da Nicki Minaj, da Madonna, o Tyler, ele é um alter ego. Então, o filme está mostrando ali, de certa forma, o controle mental. Então, a gente tem inúmeras coisas. O controle mental, falando dessas mensagens subliminares também, que a gente vê aí em filmes e séries. E é exatamente isso que fizeram, por exemplo, no Capitão América, quando a gente teve essa mensagem subliminar. Se a gente olhar outros filmes, por exemplo, voltando para o assunto do caso Epstein, a gente tem Disney. Cara, a Disney, ela trabalhou na nossa mente, ou pelo menos na mente das crianças, ou na nossa mente quando a gente era criança também, para te acostumar com o sequestro de crianças e com, de certa forma, um abuso também de crianças. A gente pega como exemplo ali um filme, o Peter Pan, o antigão ali. Você vê que o Peter Pan, ele entra na casa da Wendy à noite, pela janela, escondido, sem que os pais dela vejam. Ele chega para ela e pros irmãozinhos dela ali e convida eles para irem para uma ilha. Putz, é verdade, cara. Se eu não me engano, essa ilha se chama Neverland. É a Terra do Nunca. Terra do Nunca, exatamente isso. É uma ilha onde você não pode entrar na ilha se você for adulto. Você tem que ser criança. Exato. Cara, a gente tá falando subliminarmente da ilha de Epstein. E isso foi uma programação preditiva. Você entende? Então eles levam as crianças para uma ilha. Essas crianças precisam ser crianças. Nessa ilha de fantasia, as crianças entendem. Agora eu tô falando das crianças que estão assistindo aquilo ali. Pô, as crianças entendem o quê? Cara, o Peter Pan vai me levar para uma ilha mágica que não possui o controle dos pais. É uma ilha onde eu vou sem meu pai e sem minha mãe e que vai ter muita fantasia e coisa boa lá. Então a gente está falando de uma ilha maravilhosa. Isso é uma programação subliminar na mente das crianças que estão assistindo já para se prepararem para aquilo. Você pode ver que existem cenas, frames, como a gente estava falando no filme do Peter Pan, que mostra ele pulando, por exemplo, e na sombra dele, eles têm um lance com a sombra ali, que é o Andy costura a sombra dele, e na sombra dele aparece o órgão genital. Ô, louco. Que na verdade é uma faquinha que tá pendurada aqui. Ele acha isso, será? Cara, eu acho meio difícil ele achar assim no Google rapidamente, mas mas as pessoas, se assistirem esse trecho, elas conseguem encontrar. A gente tem também... É a sombra do Peter Pan? É a sombra do Peter Pan. Vamos ver se você consegue achar aí, Vilela. Eu vou procurar aqui, mas vai falando aí, vamos lá. Então, o Peter Pan traz essa mensagem subliminar. Você vê que na ilha tem o Capitão Gancho. Esse Capitão Gancho, ele já sequestrou várias criancinhas. Já estão na ilha também sequestradas, entendeu? Então, tudo trabalha com essas mensagens subliminares, mensagens preditivas, né? Quando a gente vai olhar para o logo da Disney, a gente tem praticamente o mesmo aspecto visual do templo Epstein, que é justamente o templo onde eles faziam esses rituais a Baal, e estava lá dentro da ilha, a Little St. James, que é a famosa ilha de Epstein. Então, quando a gente olha para o logo da Disney, a gente tem o templo Epstein. Quando a gente olha de cima para o desenho da ilha, a gente tem o logo da Nickelodeon. Você deve achar essa imagem também, a comparação das duas. Que é justamente o desenho, o formato da ilha em um canal de televisão que era feito para crianças, para menores de idade. E quando você olha para diretores da Nickelodeon, você vê que alguns deles têm ligações com abuso de menores também, ligações com o próprio Epstein, com aquele P. Diddy e por aí vai. Entendeu? Então os caras estão todos interligados. E a gente está falando de desenhos de criança, a gente está falando de Disney, a gente está falando de Nickelodeon. Por quê? Eles têm o controle da narrativa, o controle das mensagens subliminares, o controle mental dessas crianças. Quando a gente olha para o filme do Pinóquio, a gente vê que ele é um garoto, um boneco de madeira que queria se tornar um ser humano. Mas em certo momento ele é sequestrado. A gente falou que a Disney acostuma mentalmente as crianças com a programação de serem sequestradas. A gente viu isso no Peter Pan,
A gente vê no Pinóquio ele sendo sequestrado e levado também para a Ilha dos Prazeres. Nossa. O cocheiro em Pinóquio, ele fala... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!